alunos, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui presentes, né? Nossa videoaula de filosofia, tá bom? Consegui melhorar um pouco a câmera, vamos se preparar. Pessoal, vocês que são do EJA, primeiro ano, vocês nunca tiveram filosofia, né? Então nós vamos fazer uma videoaula aqui, vou explicar. Gente, é do mesmo jeito que eu vou explicar aqui pra vocês, é o jeito que eu explico lá na sala de aula. Não vou mudar nada, tá bom? É a mesma coisa, o slide é o mesmo, o conteúdo é o mesmo, tá bom? E vamos lá, vamos seguir, tá bom? Essa é a primeira aula de vocês. O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, eu vou fazer uma aula de história, eu vou fazer uma aula de sociologia, aos pouquinhos a gente vai dando conta, tá bom? Eu vou ter que voltar esse conteúdo porque esse conteúdo eu já fiz com os alunos do primeiro semestre, tá bom? Então, vamos acompanhar aqui nossa aula. No final dessa aula a gente vai ter um vídeo. Eu vou colocar só um trechinho do vídeo, tá bom? Mas eu vou deixar o link do YouTube para vocês assistirem, que é exatamente de onde eu tirei o vídeo, tá bom? Então vamos lá. A nossa aula hoje vai ser filosofia. Eu vou fazer a introdução à filosofia para vocês estarem se preparando para a gente conseguir dar conta das nossas lições mais para frente, tá bom? Então vamos lá. Então, vamos começar com essa frase aí, então. Isso, com essa frase, tem que acostumar ao lado da câmera. A filosofia é o melhor remédio para a mente, segundo Cícero. Então, a gente começa falando que, assim, para você conseguir lidar com o mundo que a gente vive hoje, então você vai tem que ter um pouquinho de filosofia, tem que ter um pouquinho de conhecimento filosófico, tá bom? Então, o filósofo, vamos ver, o filósofo, ele não é movido por interesses comerciais ou financeiros, ele não coloca o saber como propriedade sua, não é movido pelo desejo de competir, não faz das ideias e dos conhecimentos uma habilidade para vencer competidores. Então, tá aí já um pouco do que é a filosofia. A verdade, então, a gente fala de filosofia, vamos falar o que é a verdade. A verdade, ela não pertence a ninguém, né? Ela não é um prêmio conquistado por competição. A verdade, ela está diante de todos nós. É só você olhar, perceber que você vai ver que a verdade está lá. É algo a ser procurado, é encontrada por todos aqueles que a desejarem, que tiverem olhos para vê-la e coragem para buscá-la. Legal, né? Muito bacana essa frase. Essa frase é muito motivadora. Então, o filósofo, ele é movido pelo desejo de observar. Então, o filósofo é muito observador. Ele observa tudo, ele olha tudo para poder dar a sua opinião, para poder falar, para pensar o que vai falar. Ele contempla, ele não fala, ele pensa primeiro, ele observa, contempla, ele olha, ele julga, porque julgar é uma ação do juízo, e avaliar a vida. Então, observar, contemplar, julgar e avaliar a vida. Anota isso no seu caderno, tá bom? De filosofia. Eu sei que nós estamos em aula remota, mas anota. Essa parte é muito importante. Ela é uma das perguntas que eu vou passar para vocês nas lições, tá bom? É movido pelo desejo de saber, principalmente pelo desejo de saber. Então, como que é o surgimento da filosofia? Então, tá aqui. Então, a gente fala de filosofia, a gente vai falar de quem? Da Grécia Antiga. Então, falou da Grécia Antiga, então tá aqui, os gregos. Começaram a fazer perguntas e buscar respostas para a realidade. Então, você tem aqui um mundo, né? Dentro desse mundo você tem a natureza, dentro da natureza você tem o ser humano. E tudo isso aqui, todos esses três itens aqui, mundo, natureza e ser humano, você consegue conhecer pela razão humana. Quando você fala de julgar, o julgar, para você ter o juízo, né? O juízo ele tem que estar aqui, está na razão. E a razão humana é quando você usa ela para conhecer as coisas, tá bom? Então, você usa a razão humana e você conhece o mundo, você conhece a natureza, você conhece o ser humano. Mas para isso você tem que exercitar a sua razão. Você não pode aceitar tudo de mão beijada. Você não pode simplesmente aceitar as coisas e pronto, acabou. Tá bom? Não é bem assim que as coisas funcionam. A gente tem que ter tudo um processo, tá bom? Eu demorei para aprender filosofia de verdade. Assim, aprendi muito filosofia na prática, né? Vamos só me acertar aqui. Opa.
Vamos lá. Eu dei uma alterada aqui, tá bom? Fica bonitinho. Mitologia grega. Os mitos falam sobre a criação do mundo, ou prevêem seu fim. Explicam como os animais foram feitos e como a Terra se formou. Fazem uma ponte ligando o mundo dos humanos com o mundo dos espíritos ou deuses. Certo? Então o mito ele fala da criação. O mito fala da criação do mundo. O mito ele quer explicar alguma coisa. O mito ele é algo que está tão presente na nossa história que todas as culturas têm um mito. Todo mundo tem um mito. E o mito sempre faz uma ponte do que tá aqui na Terra com o sobrenatural. O mito do Boitatá, o mito da mula sem cabeça, e por aí vai, né? Você tem vários mitos, né? Você tem várias coisas que refletem isso, né? Que mostram isso, que tentam explicar como que as coisas são. E o mito da mitologia grega, primeiramente, ela quer falar como que a Terra se formou e o porquê que as coisas que estão acontecendo lá são do jeito que são. É o que a gente vai ver. Os mitos são fatos da mente humana manifestos numa ficção da matéria. Pensa comigo, Nayara Deren, antropóloga. Os mitos, eles são fatos. Então ele pega... São coisas que a mente humana faz, né? A mente humana, ela é capaz de proporcionar coisas assim que a gente não imagina. E, por exemplo, você quer explicar por que a pessoa não vai até o mar. Por que a pessoa não vai até... Por que você não deve até aquela região do mar? Porque lá tem um Poseidon, e lá tem um Kraken. Quem assistiu o filme aquele filme Piratas do Caribe, né, que tem o Kraken? E é uma ficção, porque ele não consegue explicar por que não é para ir para lá. De repente é um furacão, o mar fica revolto e ele fala que é um bicho, ele fala que é um deus, ele fala que é alguma coisa que se manifestou lá. E o que é essa ficção da matéria? Essa ficção da matéria é esse bicho que ele falou que tá lá. Então, ou seja, ficção é uma coisa que não existe. Ficção é ficção, ela é uma fantasia. Então, os mitos são fatos que ele está na mente humana, mas você tem que manifestar ele de alguma forma. Na verdade, você pegou um fato que realmente existe, que é, por exemplo, o mar está revolto. Ele derrubou um barco, mas aí você fala que é um ser que está lá que está fazendo isso. E aí você atribui... que matéria que você atribui a ele? Uma forma de um kraken, de uma lula gigante, sei lá. Mas é mais ou menos isso, tá bom? Mitologia grega, grandes culturas. Os mitos exerceram grande influência no tecido social das maiores civilizações da história. Então presta atenção. Na Grécia, formada por mais de 1000 cidades-estado, cada uma delas tinha um mito fundador. Então cada cidade, principalmente na Europa, ali, cada cidade tem um mito de como que ela foi fundada. E uma divindade protetora, ou seja, um deus que protege aquela cidade. O que levava a um conjunto de mitos altamente complexos, muitas vezes contraditórios. Então foi preciso que poetas como Homero e Hesíodo criassem um registro pan-helênico da mitologia grega. Então, assim, todas as sociedades têm um mito. Todas as sociedades têm um mito de como essas coisas surgiram. E o poeta Homero e o Hesíodo, eles têm, então, um registro. Eles têm um livro. Então, depois eu sugiro vocês darem uma olhada na Teogonia dos Deuses, até o próprio filme, né, Odisseia, que tem, então... Como que surgiram as coisas, certo? Mitologia grega, grandes culturas. Continuando. Os relatos épicos de Homero, a Ilíada é um texto, a Odisseia é um texto, e a Teogonia de Hesíodo. Teogonia de Hesíodo, gente, se você gosta de ler, curte uma leitura, pega esse livrinho, ele é pequenininho, compra na internet. É um livro super curtinho, dá pra você ler ele em 2, 3 dias, você já lê. Ele é um livro muito curtinho, mas muito bacana. Reuniram as primeiras e mais confiáveis tentativas de tecer a disparidade dos mitos gregos num único fio narrativo. Muitos dos mitos gregos sobreviventes nos chegaram por intermédio de dramaturgos atenienses, desde as tragédias de Ésquilo, Sófocles e Eurípides, no século V a.C., e Aristófanes e Menandro. Nomes bonitos, né? Os nomes maravilhosos. Então, quer dizer, os mitos eles chegam através desses escritos, dessas tragédias, a maioria deles, tá bom? Então, ou seja, Ilíada, Odisseia e Teogonia de Hesíodo são os principais livros e relatos que a gente tem para falar de mitologia. A questão do mito.
Então, anota no seu caderno essa parte em amarelo. O mito, ele é um relato em forma de narrativa. O que é um relato? Uma história narrando, né? Com caráter explicativo e simbólico, né? Ou simbólico. Profundamente relacionado com uma dada cultura ou religião. O termo é por vezes utilizado de forma pejorativa para se referir às crenças comuns, consideradas sem fundamento objetivo ou científico e vistas apenas como histórias de um universo puramente maravilhoso de diversas comunidades. Parei para beber uma água aqui, gente. Então vamos lá. Todas as culturas têm seus mitos, alguns dos quais são expressões particulares de arquétipos comuns a toda a humanidade. Depois eu explico o que é um arquétipo. Por exemplo, os mitos sobre a criação do mundo repetem alguns temas, como o ovo cósmico ou o deus assassinado e esquartejado, cujas partes vão formar tudo que existe. Mito não é o mesmo que fábula, conto de fadas, lenda ou saga. Presta atenção, mito não é a mesma coisa que fábula, conto de fada. Olha só, os mitos têm que explicar alguma coisa. Todo mito tem que explicar alguma coisa. Que fique claro isso. Todo mito tenta explicar o porquê das coisas são porque são, né? Vou contar uma historinha para vocês. Vamos lá. A origem do universo. No princípio era o caos, um espaço aberto no vazio, um abismo infinitamente profundo, escuro e silencioso. Mãe Terra, Gaia. A primeira deusa grega era a Terra em sua forma mineral. Do estado sólido e aparentemente inerte, ela se tornou vibrante, com potencial para uma nova vida. A primeira manifestação dessa nova vitalidade foi Urano, deus do céu, espontaneamente concebido dentro do útero da grande mãe Terra, Gaia, com quem depois viria a ter filhos. Segundo Hesíodo, Gaia concebeu Urano especificamente para ser coberta por ele. Mesmo ante a constatação desse fato, o céu fica sobre a Terra. Acrescenta-se aí algo mais do que uma insinuação de sexualidade ao relacionamento entre o céu e a Terra. Então, Gaia é a Terra e Urano é o céu. Então, um está sobre o outro e geram filhos. O ciúme de Urano em relação aos filhos e filhas era tanto que a cada nascimento ele os levava embora e os escondia em algum lugar recôndito da Terra. Escondido, na verdade, né? Escondido da Terra. Que na verdade era o corpo de sua mulher. Então, o Urano tinha ciúme dos filhos. Que fique claro essa parte dos ciúmes, que ela é muito importante mais pra frente. Primeiro vieram os 12 titãs. Tá, então vamos lá. Então a gente tem Urano, tem o caos. Primeiro surge o caos. O caos é aquele... quando não tinha nada, a Terra tava sem nada. Pum, explodiu, aí surgiu Urano, surgiu Gaia, tá? Primeiro vieram os 12 titãs. Vamos lá, então vamos lá. Depois, então, quais são os filhos de Gaia com a Terra? Com Urano, né? Teia, Mnemonose, Febes, Temis, Tétis e Reia. E os irmãos Oceano, Ceus, Crio, Iférion, Japeto e Cronos. Então, olha para você ver quem está aqui. Nós temos algumas figuras importantes aqui. Cada um desses era alojado em alguma fenda ou reentrância da Terra e deixado ali. Após os titãs, vieram os 3 irmãos gigantes, os ciclopes, cada um com seu único olho no meio da testa. Cada um deles fadados a serem enterrados no coração da Terra. Então os ciclopes ficavam enterrados dentro da Terra. Presta atenção nessa parte, essa parte é importante lá na frente. Gaia, Mãe Terra, se rebelou com o número de recém-nascidos, buscou a ajuda dos homens, que fizeram uma foice de diamante indestrutível e a deu a Cronos. Cronos era um filho dela. Quando Urano tentou um ato sexual com Gaia, Cronos, seu filho, apareceu de seu esconderijo e num só golpe cortou os órgãos genitais do pai. Os respingos de sangue e sêmen saídos do corte espalharam vida espiritual por onde quer que caíssem, fazendo brotar uma vasta variedade de ninfas e gigantes, bons e maus. Olha só que legal.
Nesse momento surge Afrodite. Quem é Afrodite? Afrodite é maravilhosa, não é? Sem vergonha também, né? Era uma divindade bem diferente. A mais bela das deusas nasceu dos respingos da ferida de Urano que pararam no oceano, trazendo consigo todos os prazeres do amor erótico. E nós temos então a genealogia dos deuses. Eu vou ter que colocar minha carinha porque eu acho legal a gente falar um pouquinho aqui. Então vocês estão vendo aqui, ó, siga o mouse, siga a bolinha. Então isso aqui significa casamento. Então você tem o caos, prestem atenção, o caos está aqui. Do caos surgem Urano e Gaia, eles se unem, aqui seria a Terra e aqui seria o céu. Eles se unem. Afrodite ela nasce quando corta aqui, ó, quando Cronos corta o saco de Urano aqui, ó, e nasce Afrodite. Do casamento de Urano e Gaia, então você tem quem? Você tem os titãs: Céu, Teia, Temis, Crio, Febe, Férion, Neminose, Oceano, Tétis e Japeto. Cronos e Reia, eles são irmãos. Que fique claro. Os monstros: temos os Ciclopes, as Medusas e os Hecatônquiros. Vocês vão ver o cara fala, o cara lá no vídeo vai falar Hecatônquiros, mas tudo bem, não tem problema. Então você tem aqui Prometeus e Atlas, que nasce aqui também. Isso aqui Prometeu, depois a gente pode falar dele, acho que vai falar um pouquinho dele. E aqui você tem os deuses olimpianos. Então você tem aqui uma primeira geração, uma segunda geração e uma terceira geração. Deméter, Hades, Hera, Hermes, Hestia, Poseidon e o nosso amigão, os Zeus. Tá bom? Continuando, vamos lá. A gente não vai ficar falando muito, senão vai estender bastante. Genealogia dos deuses gregos. 3 gerações do Olimpo. Então você tem a primeira geração. Olha lá. A primeira geração eram entidades que haviam gerado o mundo. Eram forças primitivas e poderosas forças da natureza. Então Cronos e Reia, eles são os... Você viu que na genealogia tem mais deuses, mas a gente pegou um exemplo aqui de Cronos e Reia. Quem é Cronos? Deus do tempo. Quem é a Reia? Ela conseguiu salvar um de seus filhos de ser comido pelo marido. Era o pequeno Zeus. Urano fazia a mesma coisa. Urano queria comer os filhos. Então assim, ó, esse titã tinha o péssimo hábito de comer seus filhos assim que nascessem. Então quer dizer, Cronos também fazia a mesma coisa que o pai fazia. O pai também, o Urano também não era que se cheirasse também não. Só que o Cronos também queria fazer a mesma coisa. Ele sempre comia o filho, engolia. Vocês vão ver no vídeo que interessante que é isso. A segunda geração, então, descendia da primeira, tá certo? Descendia da primeira, então tá aqui. Transmitia uma visão agitada e indomada da natureza. Deuses de aparência semelhante à humana, tá certo? Então tá aqui a segunda geração. A terceira geração, com o desaparecimento da potência criadora e selvagem das duas primeiras gerações, surge uma acomodação em cada um em seu domínio. Então você vai ter Hestia, Hera, Zeus está aqui, Poseidon, Deméter, Hades, Hefesto, Ares, Dionísio, Hermes, Atena, Artemisa, voltando, e Afrodite, Apolo e Afrodite. Então, aqui embaixo tem aqui a numeração de cada um e qual que pertence a cada deus, qual que é a sua referência no mundo. Certo? Vamos lá. Deuses olímpicos, né, de forma totalmente humana, que a gente tem a Hefesto, Afrodite, o Ares, o Poseidon, o Zeus, a Hera, o Hades. Hades, deus do mundo inferior, raptou Perséfone, filho de sua irmã Deméter. Então tá aqui. Aqui são os deuses. O Hefesto, por exemplo, o fogo, dos metais. Afrodite, deus da beleza e do amor. Ares, deus da guerra e um dos amantes de Afrodite. Poseidon, deus dos mares. Zeus, deus dos deuses do Monte Olimpo. E Hera, a sua irmã gêmea. Também vocês vão ver que a Hera também aparece no filme. É muito legal. Cosmogonia, olha lá, adendos. O que são esses adendos? Esses adendos eu costumo passar para os alunos. Assim que eu passo tudo isso, eu dou essa breve explicação, eu passo para os alunos copiarem no caderno. Tem que entender, porque a próxima lição, eu vou falar dos primeiros filósofos. Eu preciso passar exatamente o que significam essas palavras, porque elas têm um porquê que elas estão aqui. Cosmogonia. Então, cosmos, cosmo está aqui. Cosmo, que significa universo, e gonia, que significa nascimento. Então, é nascimento do universo. Então, quando você fala de cosmogonia, você fala de deuses e você fala que o universo está nascendo. Presta atenção.
Cosmogonia é nascimento do universo. Então, segundo a mitologia grega, existe uma cosmogonia. A teogonia é Theo, tá aqui, ó, Theo. Aqui, ó, vou até fazer com o mouse aqui, ó. Theos significa Deus, Theos, gonia de novo, nascimento. Então é nascimento dos deuses, nascimento do universo, teogonia é nascimento dos deuses. Guarda bem isso. Cosmologia, agora vem a diferença. Quando você fala de filosofia, não de mitologia, então para a filosofia existe uma origem. É uma origem, tem um porquê, uma coisa mais científica, uma coisa mais evidente, uma coisa que você consegue provar. Teofania, então, tá aqui. Origem do universo. Teofania é um conceito de cunho teológico que significa manifestação de Deus. Retomando, cosmogonia, nascimento do universo. Teogonia, nascimento dos deuses. Cosmologia, origem do universo. E teofania, manifestação de Deus. Teo, Deus, fania, manifestação. Então guarda essas 4 palavras, elas são importantes, ela cai na atividade, eu faço pegadinha na atividade, presta atenção. Anota no seu caderno: cosmogonia, nascimento do universo. Teogonia, nascimento dos deuses. Cosmologia, origem do universo. E teofania, manifestação de Deus. Modelo geral seguido pelas cosmogonias dos primeiros filósofos. Então, no começo há o caos, isto é, um estado de indeterminação ou de indistinção, em que nada aparece. Então, ou seja, você tem o caos, que é um vazio primordial. Presta atenção, isso é uma pergunta da atividade. O que significa caos? Vazio primordial. Então, do caos, você tem outras... Aqui você tem as referências, né? Tártaro, Gaia, Eros, Nix e Erebo. Depois a gente fala desses cidadãos aqui, que eles são importantes também na história. Nix e Erebo. O Nix é luz e escuridão. Tá certo? Então, o Erebo está aqui e o Nix está aqui. No princípio, aparentemente, não havia luz. Os primeiros momentos da criação ocorreram no escuro primordial. Então, tá ali. Então, quer dizer, não tinha nada, tá? Imagina um escuro e não tem nada, um vácuo. Mais tarde, da linhagem de Erebo e Nix, entidades originadas pelos desdobramentos do caos, não tem como explicar, ou seja, quando você fala caos, você pensa em bagunça, desordem, bagunça. Mas não, o caos é um vazio. O caos é um vazio. Viriam a luminosidade e diversas outras divindades sombrias e abstratas, de grande influência na vida dos mortais. Essas duas divindades primordiais, as últimas a emergir do caos, simbolizam de diferentes formas as trevas primitivas. Então, Erebo era aparentemente a escuridão profunda que se formou no momento da criação, e mais tarde ficou localizada no mundo subterrâneo. Então, ela tá lá no mundo subterrâneo. E o Nix, que é a noite. Então, Erebo é aquela escuridão que está debaixo da terra, para onde a gente vai mandar alguns deuses. E o Nix é a noite, tá bom? Que fica em cima de Gaia, certo? O modelo geral seguido pelas cosmogonias dos primeiros filósofos. Dessa unidade primordial vão surgindo por segregação e separação pares de opostos. Então, quente, frio, seco e úmido, ou seja, quando você pega esse... É que assim, quando você fala de deuses na mitologia grega, existe uma relação sexual entre eles ali, né? Então, assim, tudo é oposto. Por isso que eu falei de mito primeiro. Para você explicar a criação do mundo, você está falando o quê? Você está falando que os deuses, eles são personificados através dessas coisas. Por exemplo, quem que é o quente, quem que é o frio, quem é o seco, quem é o úmido. Ele coloca como se fosse uma divindade. Essa segregação e separação sempre dá o par de oposto. Se existe um, tem que existir o outro. E é aí que o mundo começa a se formar. Que diferenciaram as 4 regiões principais do mundo ordenado. O que ele está falando dessas 4 principais regiões do mundo ordenado? Isto é, o céu de fogo, o ar frio, a terra seca e o mar úmido. Então, o céu de fogo, que seria o sol, o ar frio, né? Que ele fala que o ar, de certa forma, de uma temperatura ambiente, ele não é nem frio nem quente. Só que como você está na Grécia Antiga, é mais gelado. A terra seca e o mar úmido. Os opostos começaram a se reunir e se mesclar, e se combinar, mas, em cada caso, um deles é mais forte que os outros e triunfa sobre eles.
sendo o elemento predominante da combinação realizada. Dessa combinação e mescla nascem todas as coisas, que seguem um ciclo de repetição interminável. Então, é tudo assim. Ele está falando que a partir de tudo isso, de toda essa cosmogonia, de todas essas questões das divindades dos deuses, começam a surgir as coisas. E quando ele fala de todas as coisas, ele está falando do ser humano, dos animais, das plantas, de tudo que você puder imaginar. Então, na verdade, você tem que você está justificando de onde surgem as coisas, que na verdade você não justifica coisa nenhuma, né? Aí a gente vai ver os primeiros filósofos, lá a gente vai falar um pouquinho deles. Então, o filme que vocês vão assistir logo em seguida, é Confronto dos Deuses. Já é a primeira atividade. Vocês vão assistir primeiro para pegar o filme, aí depois eu passo a atividade. Só que a atividade você vai ter que assistir de novo, porque você vai ter que anotar, você vai ter que responder as perguntas. Mas é bom, primeiro eu quero que você assista o vídeo para depois você responder a atividade que eu vou postar para vocês. Vou deixar o link, eu vou deixar o vídeo, eu vou deixar junto com essa lição, eu vou deixar o vídeo. E em seguida eu deixo a lição, tá? A lição eu não vou publicar a lição agora, hoje, vou publicar a lição. Eu vou dar um tempo ainda, eu vou dar um ou 2 dias ainda para publicar essa lição. E são, acho que mais ou menos 20 perguntas. Você assiste o vídeo e vai respondendo, tá bom? E aí a gente vai vendo, vocês vão fazer via formulário, vocês vão assistir e tal, porque eu quero que vocês assistam primeiro. Depois eu passo, é legal vocês fazerem o quê? Copie as perguntas no caderno primeiro. Eu vou deixar as perguntas no formulário. Vocês vão olhar cada pergunta. A pergunta está de acordo com o vídeo. Conforme o vídeo vai passando, você vai anotando, tá bom? Você vai anotando. Para o vídeo, anota, vê a pergunta, tá bom? Então eu quero primeiro que você assista o vídeo, para você ter esse contato primeiro. Depois a gente faz a lição. Aí a lição você já faça em seguida. Eu não vou fazer tudo uma tacada só, porque tem outros professores dando lição. Mas eu quero que você assista essa aula e assista o vídeo, que eu vou deixar junto aqui no Classroom, tá bom? Vou deixar o link no YouTube. Por que eu não vou colocar o vídeo gravando para vocês assistirem? Porque o YouTube vai travar meu vídeo, por conta que o vídeo não é meu, o vídeo é do History, então ele vai dizer que o vídeo que eu tô fazendo plágio, então eu não posso colocar. Mas pelo menos esses 20 segundos, 30 segundos de vídeo já dá para você sentir o gostinho, tá bom? Então, pessoal, essa é a nossa primeira aula de filosofia. Vocês primeiro ano, tá? Primeiro ano A, primeiro ano B. Então, sejam bem-vindos à nossa matéria de filosofia. Essa é a mesma lição que eu passo na sala de aula, não mudou nada, exatamente do jeito que eu tô falando aqui, é o jeito que eu falo na sala de aula, tá? E não tem por que errar. Tá bom, pessoal? Beijo, até a próxima e a gente se vê depois na próxima aula. Fui!